Na lição deste domingo estudaremos sobre o tema a expansão da igreja, baseado em Atos capítulo 8, versículo de 1 a 8, versículos 12 a 15. O texto áureo da lição, versículo 4 e 5, diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Na verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. O texto, no versículo 1, já começa com a morte de Estevão. E a palavra aqui no grego para morte não é tânato, mas anaireses. Uma diferença significativa, já que o significado da palavra anaireses é assassinato, destruição, demonstrando assim também o posicionamento de alguns judeus que se tornariam notórios na história da igreja, inclusive Saulo de Tarso, que consentiu com a sua morte. O jovem rabino estava dando a sua posição oficial a um assassinato de um mártir inocente, segundo o comentário bíblico de Bico. E o texto diz: também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. O significado exato da expressão naquele dia, no original, é naquele mesmo dia, ou seja, levantou-se uma perseguição exatamente no dia da morte de Estevão, e o resultado dessa perseguição foi que os discípulos foram dispersos, inicialmente para as regiões da Judéia e da Samaria. Uma grande perseguição se levantou contra a igreja. Enquanto Estevão tombava sob as pedras, o inferno pensou: acabou. Mas o céu sussurrou: só está começando. Enquanto o inferno preparava destruição, Deus preparava multiplicação. Enquanto varões piedosos, e alguns comentaristas acreditam que poderiam ter sido judeus que não concordavam com a execução de Estevão, ou que apenas estavam cumprindo a lei, porque a lei exigia que criminosos fossem sepultados, conforme Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 a 23. De qualquer forma, eles cuidaram do corpo de Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Enquanto este fato ocorria em um lado, do outro lado Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, diz o versículo 3, e arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Mas o versículo 4 mostra a continuidade da obra. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E a expressão iam por toda parte é diaspeiró, cuja tradução mais precisa é ir de um lugar para o outro, verbo grego usado por Lucas 22 vezes no livro de Atos, para descrever a atividade missionária da igreja. O texto diz que eles iam por toda parte pregando, evangelizando, como diz no grego, euangelizo, com o significado de anunciando novidades jubilosas. Enquanto Estevão, um dos 7 escolhidos para cuidar das coisas materiais da igreja, foi o primeiro mártir, por outro lado, Filipe, também outro dos 7, foi o primeiro a ser chamado de evangelista. E a partir do versículo de número 5, nós vemos Filipe descendo para aquilo que pode ser considerado a porta entre o mundo judeu e o mundo gentílico, que é a cidade de Samaria. E segundo Bacon, era o lugar lógico para iniciar a missão evangelística do mundo cristão. Essa tempestade que se levantou contra a igreja pode ter arrancado cercas, destruído casas, mas contra as sementes ela só pode espalhar, para que germinem em outros lugares. E foi isso que aconteceu. Após essa perseguição, a igreja vai por todos os lados pregando, anunciando, evangelizando novidades jubilosas, as boas novas do reino de Deus. E hoje não somos apenas leitores destas informações, ou espectadores distantes destes fatos históricos, mas todos somos herdeiros dessa missão, de pregar o evangelho, de transmitir essas novidades jubilosas ao mundo que precisa de salvação. E o que parecia derrota virou oportunidade, como o vento que sopra contra o fogo apenas espalha suas fagulhas. A perseguição contra a igreja do primeiro século, que em Atos capítulo 8, ao invés de apagar a chama do evangelho, a espalhou pelo mundo inteiro. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Na década de 30, Maranhão passava por uma crise de saúde, com uma epidemia de hanseníase, num espaço territorial muito grande, com um avanço pequeno ainda da Igreja Assembleia de Deus. E isso gerou uma certa preocupação na liderança da igreja. No excelente relato biográfico de João Jonas, escrito pelo pastor Raifran Batista da Silva, nós temos a descrição da carta de um dos missionários pioneiros, o pastor Nels Nelson, à direção da igreja. A carta diz o seguinte: o estado do Maranhão, que fica ao sul do Pará, tem uma superfície de 346 mil quilômetros quadrados. Sua capital é São Luís, que tem uma população de 70 mil habitantes. Nesta cidade, há uma igreja com 60 membros e há no estado 12 igrejas repartidas por vários lugares. Tudo com um total de cerca de 500 membros no estado. A obra começou ali por meio do irmão Clímaco Buenoasa, mas o progresso tem sido lento por falta de meios e de obreiros. Presentemente, há 2 pastores ali, os irmãos Luiz Higino e Januário Soares. Todo estado está aberto ao evangelho. E se nossos irmãos
irmãos tivessem meios como que viajar, ganhariam muitas almas para o reino de Deus. Pensem nesse campo, oremos por ele e façamos o que o Espírito Santo nos mandar. Breve vem o que virá e não tardará. Que milhares também, neste estado, sejam salvos e preparados para o seu encontro. E a resposta a esta oração chegou de uma forma inesperada. Deus usa um húngaro chamado João Jonas, em meio aos períodos conflituosos de guerras mundiais, para trazer essa boa notícia jubilosa aos corações daqueles que estavam sedentos pela salvação. Em 1933, João Jonas chega às terras amazonenses e, ao se deparar com o poder de Deus, tem uma chamada impactante à pregação do Evangelho. João Jonas recebe carta de autorização do pastor José Bezerra Cavalcante e vem a Belém do Pará de barco e de Belém a São Luís a pé para pregar a palavra de Deus. Tendo que se esconder, vai justamente para a região mais carente, mais pobre, menos povoada. E ali inicia um trabalho extraordinário, levantando várias igrejas, treinando vários obreiros, inclusive um dos que se tornou os ícones da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Não havia da parte da igreja nenhuma promessa de recompensa financeira a João Jonas e nem ao menos uma garantia de sustento digno por parte dos obreiros ou da igreja que já existia no Maranhão. O escritor Emílio Conde relata que a chegada de João Jonas de fato era uma providência de Deus para aquele pequeno grupo de crentes, mas informa também que toda aquela região já esperava alguém que se dispusesse a ser um instrumento de Deus para a salvação de vidas. Segundo relatos do escritor, que diz a ida de João Jonas para esse trabalho foi uma resposta de Deus à oração da fé, como vemos a seguir. A irmã Maria José de Melo, membro da Igreja Batista Livre em Dom Pedro, aceitara a fé pentecostal e se tornara pregadora voluntária da mensagem. Graças ao seu testemunho, várias pessoas aceitaram a Jesus como Salvador e um pequeno grupo de novos convertidos passaram a se reunir naquela vila. A irmã Maria José era quem lhes ministrava a doutrina bíblica, porém, vendo o pequeno rebanho ser assediado pelos pregadores da Igreja Batista Livre, aquela irmã quase não tinha mais tempo para se dedicar às suas ocupações materiais. Ela vigiava incessantemente aqueles novos convertidos contra as astutas investidas dos referidos pregadores. Diante disso, a irmã Maria José dobrou os joelhos e pediu ao Senhor que enviasse um pastor para aquele rebanho, um obreiro, que pudesse dar todo o seu tempo em função daquelas almas e cuidar das mesmas, para que nenhum se extraviasse. 15 dias após essa oração, Deus enviou o irmão João Jonas como resposta. Mais adiante, o escritor diz, em Dom Pedro, o trabalho progrediu maravilhosamente sob a direção de João Jonas, havendo cultos em que se entregaram a Cristo mais de 40 pecadores. O fogo do reavivamento dominou os corações e se propagou pelas vizinhanças. Muitos crentes receberam o batismo com o Espírito Santo e logo começaram a ajudar o irmão João Jonas no serviço da evangelização, que atingiu logo os municípios de Codó, Caxias, Colinas e Barra do Corda. Deus não trabalha com coincidências ou eventualidades, mas com providência. Não se imaginaria que Deus traria de tão longe aquilo que o Maranhão precisava, lá da Hungria. Um homem que tinha por necessidade viver nos lugares por onde viveu, andando por entre as gentes que precisou andar, pelo sotaque alemão, pela sua origem, pela circunstância em que a geopolítica mundial vivia. Deus usa esse húngaro em terras maranhenses para pregar o Evangelho. E o número de habitantes que São Luís tinha na época, 70 mil, é hoje quase o número de crentes em Jesus da Igreja Assembleia de Deus, esse grande movimento pentecostal iniciado em idos de 1911 em Belém do Pará. Usando as palavras do escritor da nossa lição, na introdução, que diz: muitas vezes Deus usa as circunstâncias para cumprir seus propósitos. João Jonas foi resposta de oração da irmã Maria José e de muitos outros que precisavam da direção de Deus para o crescimento da obra no estado do Maranhão. Em João capítulo 4, versículos do 28 ao 30, está escrito: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 37 ainda diz: porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. E o versículo 42: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. A obra que ocorre agora no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos em Samaria principiou com a conversa de Cristo à beira do poço em Sicar, aquela mulher. Resposta de oração, o anelo da alma em ouvir a jubilosa mensagem do Evangelho, a necessidade de ser salvo e confiar no Salvador. De fato, Deus usa muitas vezes circunstâncias para cumprir o seu propósito. Mesmo perseguida e
e dispersada, a igreja de Atos dos Apóstolos não se desorganizou, não se fragmentou, mas continuou forte e unida, pregando o evangelho por onde quer que andasse. Eles não precisavam de púlpito, cada rua era um altar, cada casa uma igreja. Se a fé funciona apenas dentro da igreja, ela ainda não chegou a Atos dos Apóstolos. A expansão não depende apenas do esforço humano. A pregação trouxe fé, o batismo mostrou entrega e obediência, mas é o Espírito Santo que sustenta e confirma a obra. Queridos, a perseguição não mata a fé, ela a espalha. E por isso a igreja não precisa ser sutil. Lendo Atos, não podemos achar que isso fosse um acaso e que não havia ali providência. O versículo de número 5 diz: E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 5, Filipe lhes pregava a Cristo. Versículo 6, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Versículo 7 e 8, a manifestação do poder de Deus. Muitos paralíticos e coxos eram curados, endemoniados eram libertos, e havia grande alegria naquela cidade. Filipe pregava a mensagem que muda cidades. Como um perseguido pode gerar tanta alegria? A resposta está em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 9, começando pelo versículo 1, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não murcha e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias provações, várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. João escreve a mensagem que alegra as cidades aos dispersos no Ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Filipe não pregava ética, filosofia, política. A sua mensagem era centrada em Cristo. Versículo 4 diz: E lhes anunciava a palavra. Versículo 5: E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe está cumprindo as orientações de Cristo entregue aos seus apóstolos antes da sua ascensão. Lucas capítulo de número 24, versículos 46 a 48, que diz: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 36 diz: Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 4, versículo 10 e 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Atos capítulo 8, versículo 37. E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos capítulo 10, versículo 36. Pedro pregando na casa de Cornélio. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. E este é o Senhor de todos. Qualquer pregação que não tenha cruz como base se torna vazia. Diz aqui o autor da lição. E diz mais: portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. A maior estratégia já foi formulada e ordenada, como lemos em Lucas 24, 46 e 47. E é que se pregue arrependimento em nome de Cristo. Quando Cristo é pregado, os corações se abrem, vidas são libertas e cidades transformadas. A igreja que tira Cristo do centro perde a sua autoridade espiritual. Atos capítulo 8, versículos 6 a 8, mostra o evangelho que liberta e que alegra a cidade. Mas a mensagem pregada por Filipe em Samaria não foi apenas ouvida, ela também foi vista por sinais. E isso mostra a atuação poderosa do Espírito Santo através do ministério desses homens, primeiros cristãos. O Espírito Santo era o selo do crescimento verdadeiro do evangelho. Não era o marketing que fazia a igreja expandir, mas a atuação poderosa do Espírito Santo, mediante a centralidade da pregação na Bíblia Sagrada e na pessoa de Cristo.
O Espírito Santo dava ousadia, poder e fruto na atuação dos primeiros cristãos na pregação do Evangelho. Mas a fé precisa de raízes, e a igreja estava disposta a dar suporte a essa ação missionária dos primeiros cristãos. Mesmo os dispersos que pregavam o Evangelho por toda parte recebiam a atenção especial da igreja. Versículo 14 diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. A igreja que crescia numericamente e também geograficamente, agora crescia espiritualmente. Atos capítulo 11, versículos 19 a 20 diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Versículos 21 e 22. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. A igreja dava suporte ao trabalho missionário. De fato, essa perseguição à igreja e essa dispersão não desorganizou a igreja e nem a fragmentou. Ainda em Atos capítulo 11, nos versículos de número 20, 23 e 24, nós vemos que a igreja manda um de seus discípulos para confirmar e discipular os demais, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O discipulado fazia com que cada discípulo, cada cristão fosse um foco de avivamento. Cuidado de entender que a fé não deveria penetrar apenas as mentes, mas também descer às águas, como Jesus ensinou. Uma fé testemunhada nas praças por homens e mulheres e confirmada nas águas, traduzindo uma verdadeira submissão e obediência à palavra de Deus. Se alguém crê no Evangelho e ainda não obedece, falta-lhe mais um passo. A fé verdadeira gera obediência. Você que confessou a Cristo como seu Salvador, não pare no altar. Não pare no batismo nas águas. Busque o batismo com o Espírito Santo. Seja discípulo de Cristo e dê muito fruto. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O mapa do reino de Deus não tem fronteiras. Deus não nos chamou para mantermos paredes, mas para rompê-las. Jerusalém foi apenas o começo. Samaria apenas a porta de acesso ao mundo gentil. Hoje o campus são escritórios, escolas, o YouTube, o Instagram, o TikTok. Capítulo 11 de Atos, versículo 19 diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão aos judeus. Versículo 21. E a mão do Senhor era com ele, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 8, capítulo 4. Os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Se esta lição tocou você, deixe o seu comentário. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.